Pois é, pessoal, vamos continuar, porque eu estava gravando a aula e chegou gente. Mas espero que dá para vocês entenderem. Então a gente viu sobre cultura material, né, como eu falei para vocês. São todos materiais feitos pelo homem que foi deixados, ou seja, resto de sepulturas, moradias antigas, artefatos. Tudo isso é a cultura material e que faz parte da fonte histórica, tá bom? Então aqui a gente vai ver o que é cultura, né? Olha, cultura, ó, palavra é usada geralmente como sinônimo de um grande conhecimento. Então, por que ela começa falando cultura dessa forma? Porque sempre a gente vê, a gente escuta, né, as pessoas falam o seguinte: ah, fulano tem cultura, né? Fulano de tal tem cultura. Isso por quê? Para mostrar que aquela pessoa ela tem conhecimento, tá? Então, essa é a expressão que nós utilizamos muitas vezes para expressar que é sobre cultura. A gente tem essa mania de falar: ah, fulano tem um conhecimento enorme, fulano tem cultura, ele é de tal lugar. Não, só que cultura, olha, o sentido da palavra cultura que queremos ver, né, que vocês conheçam aqui é outro, não é esse, achar que fulano tem conhecimento e tem cultura. É um outro sentido de cultura, tá? Cultura, então, olha, aqui que é o sentido que eu quero que vocês entendam que é cultura. Não é esse sentido que muitas vezes nós falamos porque a pessoa tem conhecimento, aí fala, fulano de tal tem cultura, fulano de tal é de cidade grande, tem conhecimento, tem cultura. Não é esse sentido de cultura que nós vamos ver aqui. Então, cultura é tudo aquilo que é feito pelos homens, ou resultado do trabalho deles e do seu pensamento. Isso sim é cultura. Então aqui nós vamos ver duas formas de cultura, que é a cultura material, que é aquilo que o homem fez, aquilo que o homem deixou, que é palpável. Então isso é cultura. E cultura imaterial, tá? Imaterial são as manifestações, os pensamentos do homem, tá? Então isso que é o tipo de cultura que eu quero que vocês entendam. Então, olha, cultura imaterial, aquilo que não é palpável, mas que também é feita pelo homem, né? Que seja do pensamento, que seja manifestações. Por exemplo, uma festa religiosa é uma cultura imaterial, tá? O carnaval é uma festa imaterial, tá? E cultura material, tudo aquilo que nós podemos pegar. Então, ou seja, isso é cultura material. Cultura imaterial é aquilo que nós não pegamos, tá? Isso sim. Agora aqui, olha, nós vamos falar sobre patrimônio cultural. Então, ou seja, usamos a palavra patrimônio cultural com frequência para referirmos os bens que temos. Por exemplo, um carro, ó, eu tenho um patrimônio, né? Ou seja, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. O carro eu não tenho não, gente. Eu estou dando exemplo aqui, que está aqui, mas eu não tenho carro. Eu tenho uma casa. Então, isso é um patrimônio. Então, é um exemplo. Que devemos declarar no imposto de renda, ou seja, no sentido da palavra patrimônio, é o qual queremos que você reflita é outro. Não é esse patrimônio que eu estou dando exemplo. Então, ou seja, quando fala patrimônio cultural, é uma outra coisa. Agora, a palavra patrimônio, ela se refere àquilo que você tem, bens. Mas o sentido da palavra que eu quero falar para vocês aqui dentro do contexto histórico é outro. Olha, ó, sobre o qual queremos que você reflita é outro. Queremos que pense em patrimônio como sinônimo daquilo que tem valor, ó, especial, né? Tem um valor especial, embora nem sempre tenha preço, tá? Então esse patrimônio que eu quero que vocês entendam. Então, olha, o patrimônio cultural que nós vamos ver aqui é aquele que o homem deixou, são um conjunto de bens, de imóveis existentes no país, bens públicos que o homem fez. Isso é um patrimônio cultural. Tá? Então, olha, por exemplo, se aqui em Sapucaí, vamos dizer assim, olha, um casarão antigo, vamos dizer que a igreja católica, vamos dizer que ela vai só envelhecendo, mas ninguém vai reformar e vai constrói uma outra igreja, mas quer manter aquela igrejinha que foi feita ali primeiro. Então ela vai tornar muitas vezes, né, pelo órgão público, ou seja, a prefeitura, ela vai fazer um tombamento desse imóvel, né, dessa igreja, e ela vai tornar um patrimônio público, né, patrimônio cultural, não é nem público, é cultural.
Então, e que a sociedade toda tem que zelar para manter aquele patrimônio e os órgãos públicos principalmente. Então, para tornar alguma coisa, né, ou seja, para tornar alguma coisa patrimônio público, então não depende, não é assim da noite para o dia, depende de órgãos, tudo. E esse órgão, ó, no caso do patrimônio, foi criado em 1937, na época do governo Getúlio Vargas. Então, que definia patrimônio como, olha, aqui ele vai definir em 1937, no governo Getúlio Vargas, é que ele vai definir de fato o que é patrimônio cultural, né? O que é patrimônio? Esse patrimônio que nós estamos vendo aqui no contexto histórico. É um conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação é de interesse público, quer por sua vinculação e fatos moráveis da história do Brasil. Então, ou seja, é algo que vai ficar mantido dentro da história de determinada região, ou que seja do estado, ou que seja município, ou que seja do Brasil. Um exemplo de patrimônio é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, um patrimônio, né, no Brasil, que tornou patrimônio histórico. Então, o Cristo Redentor é um exemplo desse. Olha, agora aqui nós vamos ver o que é bens, olha, o que de fato é uma cultura imaterial. Olha aqui, ó, bens de natureza imaterial, olha, são bens não palpáveis, tá? Ó, como por exemplo, uma dança, uma festa, um modo de fazer uma comida, um ritual, uma criação científica, artística e tecnológica. Então, quando é uma coisa que você não pega, não é palpável, é uma cultura imaterial, tá? E cultura material são bens palpáveis. O que seja uma casa, o que seja uma mesa, tá? Isso sim é material. Bens de natureza imaterial é aquilo que nós não pegamos. Ou que seja uma dança, como olha, o carimbó, por exemplo, é a cultura imaterial, né? A dança do carimbó. E além disso, tornou-se um patrimônio do estado do Pará, tá? Mas é uma cultura imaterial. Vamos aqui agora. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem que, ó, cuidando do nosso patrimônio cultural. Então, olha, em 1967, como eu falei para vocês, o patrimônio cultural, né, com o objetivo de cuidar, valorizar e divulgar o nosso patrimônio cultural, o governo brasileiro fundou o IPAM, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Esse órgão tem o objetivo de valorizar, de divulgar, de cuidar do patrimônio cultural. Tá? Como eu falei, o exemplo do Cristo Redentor, ele é um patrimônio cultural. Então existe uma instituição, um instituto, para cuidar desses patrimônios históricos, né, que tem a obrigação de zelar, né, de divulgar isso daí. Agora, para tornar, gente, olha, para tornar alguma coisa patrimônio, né, histórico, tem que fazer primeiro isso aqui, ó. Tombamento, olha. Ato realizado pelo poder público nos viés federais, estaduais e municipais, visando preservar bens de natureza material e imaterial, né? Então, isso primeiro faz-se um tombamento. Então, tombamento é isso. É um ato que se faz um levantamento do órgão, ou que seja um bem material, ou que seja um bem imaterial. No estado do Pará, então o carimbó se tornou um patrimônio. Então eles fizeram um tombamento desse bem imaterial. Para hoje o carimbó no Pará ser uma cultura imaterial, mas é um patrimônio cultural do nosso estado, tá? Aqui, pessoal, agora nós vamos falar sobre o tempo. Ah, o tempo, né? Como que era medido o tempo, né? Olha, o tempo hoje, quando nós levantamos, primeira coisa, principalmente nós que trabalhamos, nós olhamos no que primeiro? Relógio, senão logo o celular, o relógio do celular vai despertar. Então, esse é o nosso tempo hoje. Então, o que marca a questão do nosso trabalho hoje é a hora, é o relógio. Hoje é essa maquininha aqui que nos conduz. Seja o relógio do pulso, seja no celular, mas esse é que marca o nosso tempo hoje. Mas será que antigamente era tudo relógio? Não era. De jeito nenhum. Tem um tempo cronológico, né?
Olha, vou dar um exemplo clássico, né? Se vocês conversar com o avô de vocês, né, que vocês já, né, que viveram outro período, o tempo era marcado pelos elementos da natureza, o sol, né, pela lua. Então eles tinham a época certa, né, as fases da lua, eles tinham a época certa de plantar, de fazer colheita, tudo. Eles sabiam o período de chuva, tudo por quê? Mas tinha alguma coisa para marcar? Não. Aquilo lá é a cultura deles, a forma que eles via a questão do tempo. Tá? Agora, tem um tempo nosso hoje cronológico, né? A medição adotada pelos historiadores. Né? O tempo depende de calendário, marcado geralmente por relógio, que esse é o tempo cronológico que nós usamos hoje. Tá? Olha, os judeus, por exemplo, começam a contar o tempo a partir de quê? A partir de 3760 a.C. Já os muçulmanos contam o tempo a partir de Maomé, a cidade de Meca, Medina, na atual Arábia Saudita, fato que ocorreu em 622 d.C. Os cristãos, por sua vez, escolheram o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo, que é o nosso tempo. Né? Por exemplo, o nosso calendário, nascimento de Cristo. Então aí nós usamos esse nascimento de Cristo para nos contar o nosso período, o nosso tempo. Então esse é o tempo cronológico. Então, tempo cronológico é uma invenção dos seres humanos e resulta de uma combinação entre eles. Mas os historiadores não se interessam apenas pelo tempo cronológico. Não se restringe em situações, não se restringe em situar os fatos no tempo. Interessa saber principalmente as mudanças e permanência. Olha, vou só citar um exemplo para vocês. Olha, antes os historiadores via a história pelo seguinte: as histórias dos heróis, né? Então estudava mais era acontecimento, descobrimento do Brasil, né? De Tiradentes, né? Independência do Brasil. Então só via a história, né? Por fatos, marcos importantes na vida do homem. E da década de 70 para cá, a história começou a ver uma outra forma a sociedade. Então, aí vem a história da mentalidade. Então, vem a questão da transformação, né, das mudanças. E quem faz essa transformação, essa mudança, é a sociedade, é o homem que faz tudo isso, são nós, os indivíduos. Então, aí os historiadores já vê a questão desse tempo cronológico, não baseado só no tempo, mas vê na questão das mudanças e na permanência, né, que viveu determinada sociedade. Então, ou seja, a esse tempo das transformações de continuidade, damos o nome de tempo histórico. Então, nós temos o tempo cronológico, com a invenção dos seres humanos, uma combinação entre eles, mas tem o tempo da história, que é o tempo histórico, que é a mudança e continuidade. Tá? Então, esse é o tempo que é feito pelos historiadores. Ó, o tempo é diferente, ó, tempo histórico e tempo diferentes tempos. Então, ó, tem o tempo da natureza, como eu falei para vocês, que o homem ele via as coisas, né, fazia as coisas baseado com o nascer do sol, as fases da lua, a época de chuva. Então, esse é o tempo da natureza. E o homem, tá, marcava o tempo dessa forma. É só vocês conversarem com os avós de vocês que ele vai saber quando era tempo de plantar né, o arroz, o feijão, o milho, qual era o período de chuva, qual era o período melhor de plantação. E ainda existe, quem mora principalmente na zona rural, que são pessoas mais, né, mais de idade, eles têm esse conhecimento ainda. E eles guardam esse conhecimento com eles. Então esse é o tempo da natureza. Agora o tempo da fábrica, esse é o nosso tempo. Quem marca ele? Relógio, tá? Esse é o tempo da fábrica, marcado por quem? Pelos os relógios. Hoje nós temos o tempo da informática, né? Que é essa tecnologia, né, robótica, né, que, né, tá aí estourada pelo mundo, que muitas vezes vocês têm um manejo até melhor do que nós com a internet. Então, computador, celular. Então, vocês têm todo esse conhecimento. Hoje, uma criança de 5 anos, né, pega um celular e talvez mexe nesse celular, ele manuseia esse celular melhor do que nós, adultos.
E porque eles têm curiosidade de aprender a mexer nessas tecnologias. Então esse é o tempo da informática. Agora tem o tempo e suas durações. E nós vamos ver que tempos são esses, tempo e suas durações. Olha, o tempo de curta duração, isso foi uma classificação, né, pela história, pelos historiadores, o tempo de média duração e o tempo de longa duração. Olha, curta duração, fato breve com data e lugar determinado, como a descoberta de uma vacina, a criação da internet, a eleição do presidente, que acontece de 4 em 4 anos, e todo você já sabe que naquele período é aquele acontecimento. A Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, né? A Copa da América. Então, determinados acontecimentos, que ele é curto e você tem a época certa de ocorrer. Uma eleição para prefeito. Você sabe que daqui a 4 anos tem novas eleições. Então, isso é o tempo da história. Uma curta duração. Né? Olha, a descoberta da vacina do Covid, né, que está aí no auge, é uma curta duração. Tá? Olha, em média duração é um episódio, né, que ocorreram, mas que durou algumas décadas, né, um período mais longo. Ó, nós podemos citar a Revolução Francesa, que durou 10 anos, né, o regime militar, que durou mais de 20 anos, 2 décadas. Então esse é um tempo média duração, é um tempo de média duração. Agora, longa duração, já é mais longo, né? O fenômeno como o cristianismo ocidental, o capitalismo, tá? Então, ou seja, um período mais longo, né, que ocorreu. Então, olha, eu vou só citar aqui para vocês, olha. A Guerra Fria, por exemplo, ela ocorreu de 45 a 1989. Então, ou seja, a escravidão moderna, né, a escravidão moderna, a conquista da seleção brasileira na Copa de Futebol em 1958. Então, ou seja, olha, aqui, média duração, a Guerra Fria, letra A, aqui. A B é longa duração, porque a escravidão durou mais de 100 anos. E a conquista da seleção brasileira, curta duração, né, que é de 4 em 4 anos. Então, esse é o tempo e suas durações. Então, curta duração, média duração e longa duração, tá bom? E aqui nós vamos para as questões, mas vocês vão responder mais de outra forma, ok? Então, uma boa noite para vocês, boa aula, espero que vocês assistam o vídeo. Não responda atividade se não assistir o vídeo primeiro, tá? E outra coisa, dá um like lá no vídeo, né? Comenta. Não, que isso, dá uma ajudinha, carambinha. Então tá bom, uma boa noite para vocês.